Eu quero ler com vocês o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem aí manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo conforme Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendiam as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante os seguia e clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é esse? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas e os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de começar compartilhando com vocês é que o Domingo de Ramos é uma denúncia contra toda a hipocrisia religiosa. Hipocrisia essa que se alimenta de ouvir o que lhe agrada. E enquanto ouvem o que lhe agrada, gritam: Hosana, ora vem, Senhor. Mas quando a mensagem confronta a sua maneira de viver, logo depois altera o discurso para crucifica-o. O que eu pergunto e inicio essa mensagem perguntando é: o que sai dos seus lábios? Um hosana vazio que posteriormente é trocado pelo crucifica-o, ou um hosana cheio de significado, porque deseja o Senhor e as mudanças que ele é capaz de fazer? A verdade é que Jesus, quando entra em Jerusalém, Jesus, ele foi, antes dele chegar, a sua fama já havia antecedido a sua chegada. As pessoas já tinham uma expectativa de Jesus. Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus fez diversos milagres antes de chegar lá. Jesus transformou água em vinho, ou seja, a vinda de Cristo para Jerusalém era aguardada de forma ansiosa pela população. Jesus choca a multidão quando já resolve entrar em um jumento, em um animal de carga. Mateus faz questão de dizer que o jumento era um animal de carga. Jesus não escolheu entrar em uma charrete, Jesus não entrou em um cavalo cheio de pompas, cheio de beleza. Jesus entra em um jumentinho. E ao entrar em um jumentinho, ele é recebido pela multidão
que ainda assim, talvez um comentando com o outro, esse aí mesmo é Jesus? Porque nós estávamos esperando alguém poderoso, alguém forte, alguém. Mas de repente entrou esse homem aí de meia idade em um jumentinho. Ah, não, ele é Jesus. Ah, então tudo bem. Então, se é Jesus, vamos aclamá-lo. Porque se ele não entra como um rei, pelo menos depois de receber o incentivo da população, ele agirá como um. A Bíblia diz então que a multidão que o esperava à entrada de Jerusalém aclama pelo seu nome. Hosana ao filho de Davi. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E lançavam suas vestes e com seus ramos balançavam como quem recebiam a um rei. Não à toa essa passagem bíblica é chamada de entrada triunfal, que era a entrada que um rei ou um comandante de guerra faziam em suas cidades após uma jornada militar. Receberam Jesus como se fosse um verdadeiro rei, que realmente o era, mas não da maneira como eles esperavam que fosse. Jesus é aclamado pela multidão. A multidão vai à loucura com a entrada de Jesus. Só que a expectativa que eles tinham era que Jesus fosse diretamente para o palácio. A expectativa que eles nutriam era que Jesus fosse agora confrontar Herodes. Afinal de contas, Herodes não tinha direito de estar no trono de Davi. Afinal de contas, Herodes era um governante que fora posto lá dentro do palácio pelo Império Romano. Herodes era ali um representante do Império Romano e nada tinha a ver com a descendência de Davi. Só um instantinho. Então, a expectativa deles, irmãos, era que Jesus chegasse e dominasse. A expectativa deles era que Jesus chegasse e dissesse: esse trono é meu. Eu vim tomar aquilo que me é de direito. Não à toa chamavam ele de filho de Davi. Aquele que para os judeus tinha o direito de assentar-se no trono que agora estava sendo ocupado por Herodes. Mas de repente Jesus os decepciona. É engraçado, irmãos, porque essa é uma lição que a gente aprende todos os dias da nossa vida com Deus. Deus, grave bem o que eu vou lhe dizer. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Deus tem compromisso com os seus propósitos. E algumas vezes nos decepcionamos porque achamos que Deus é obrigado a fazer o que nós queremos, para lá na frente nos surpreendermos por percebermos que o que ele fez foi melhor do que aquilo que nós queríamos. A multidão esperava que Jesus viesse e dominasse, mas Jesus os decepciona. E eu vejo muita gente nas igrejas hoje que estão decepcionados com Deus. Decepcionados porque criaram na sua mente, devido à religião, uma imagem de Deus que não existe. Devido às pregações falaciosas, criaram uma expectativa de que Deus vai fazer o que ele nunca prometeu. De que Jesus vai agir de uma maneira que ele nunca disse que agiria. E de repente, quando elas recebem um choque de realidade e percebem que Jesus não vai fazer nada daquilo, elas se decepcionam. Umas abandonam a fé, outras abandonam o Senhor, porque na mente delas, Jesus não honrou com as expectativas que elas mesmas criaram.
Jesus, então, diferente daquilo que as pessoas esperavam dele, Jesus não vai confrontar Herodes. Jesus não toma a direção do palácio. Jesus toma a direção do templo. Você já teve aquela sensação de, Senhor, não é essa direção que eu gostaria que o Senhor estivesse tomando. Senhor, não era essa a expectativa que eu tinha. Senhor, não foi por isso que eu pedi ao Senhor. Senhor, eu esperava que o Senhor seguisse o que eu ditei. Mas de repente, enquanto você esperava que Deus fosse por esse caminho, Deus começou a ir por outro caminho. Foi o que aconteceu. A multidão esperava Jesus indo em direção ao palácio e são pegos de surpresa quando Jesus vai em direção ao templo. Mas até aí, tudo bem. Afinal de contas, Jesus, além de ser rei, ele era judeu. As pessoas poderiam estar dizendo, ele está indo ao templo antes de ir ao palácio, porque ele vai pedir a bênção do sacerdote. Ele vai pedir a bênção do sumo sacerdote. Ele quer, antes de tomar o poder, ele quer que Deus dê a ele esse cetro de autoridade. Então, possivelmente, eles acabaram refazendo suas expectativas. Se primeiro a expectativa era que Jesus tomasse o poder, agora a expectativa era, antes dele tomar o poder, ele vai lá adorar a Deus, talvez oferecer um sacrifício, talvez tomar a bênção de um sacerdote. Ok, faz sentido, podemos compreender, tá tudo bem. Mas de repente, quando Jesus chega diante do templo, Jesus se depara com várias mesas de comércio, várias mesas de cambistas, vendendo naquela época uma série de coisas, como animais, pombas. E em outra oportunidade já tive a chance de explicar, mas vale a pena sempre explicar rapidamente. O Império Romano, quando estabeleceu-se o domínio sobre Jerusalém, sobre Israel, até as moedas, até a moeda foi convertida à moeda romana. E para o judeu era um absurdo ter uma moeda com a imagem de um homem, ainda mais uma moeda onde dizia que César era o Senhor. Portanto, os sacerdotes, os levitas, os religiosos da época, percebendo ali uma oportunidade de negócio, começaram a dizer: olha, a moeda de Roma pode ser utilizada no dia a dia, mas no templo não. Como é que você vai oferecer oferta para Deus com o rosto de um outro homem dizendo que ele é o Senhor? Como é que você vai oferecer sacrifícios a Deus comprados com uma moeda que tem a imagem de um outro homem? Isso é idolatria. E montaram ali dentro, na entrada do templo, um comércio de venda de animais, de câmbio de moedas, sempre com ágio, sempre ganhando dinheiro. Então, olha como eles ganhavam dinheiro. Eles ganhavam dinheiro primeiro com o câmbio e depois com o dinheiro do câmbio que eles já ganharam, eles ainda vendiam os animais para o sacrifício. E depois, os sacerdotes ainda tinham o direito de comer da carne do sacrifício depois que a gordura derretesse. Ou seja, ganhavam 3 vezes. Jesus, quando se depara com essa situação, Jesus não faz vista grossa. A Bíblia diz que Jesus improvisa um chicote e sai quebrando tudo. Sim, irmãos, o mesmo Jesus que é o príncipe da paz. O mesmo Jesus que nos ordena ter paz uns com os outros. Só que a gente aprende com Jesus. Isso aqui foi uma lição que eu aprendi na vida, irmãos. E eu tenho levado para o meu dia a dia. A gente aprende com Jesus que ter paz
nem sempre é evitar conflitos. Ter paz, muitas vezes, é ter coragem para resolver conflitos. Existem problemas que, se não confrontados, eles se tornam gigantes e se tornam impossíveis de vencer. Existe uma paz que nós só vamos alcançar depois de derrubarmos algumas mesas que foram edificadas na nossa vida. Hoje, eu cheguei a colocar um texto na internet, agora há pouco, em que eu dizia que discípulo de Jesus não é quem grita hosana. Discípulo de Jesus é quem fica ao lado dele durante o momento em que ele está derrubando as mesas do templo. Todos aqueles homens que estavam lá gritando hosana foram os mesmos, irmãos, que se decepcionaram tanto com Jesus, mas se decepcionaram tanto por esperar que Jesus fosse um revolucionário político que iria tomar conta do palácio onde Herodes estava. Mas, de repente, Jesus, ao invés disso, vai para o templo desafiar o status quo. Jesus não vai para o palácio enfrentar o governo, Jesus vai para a igreja. Se fosse hoje em dia, desafiar os falsos religiosos, moralistas, usurpadores da fé, bandidos de terno e gravata. As pessoas se escandalizam e se escandalizariam ainda hoje. Hoje, Jesus faria a mesma coisa. Hoje, Jesus entraria nos templos e sairia quebrando tudo, porque a maior parte das igrejas se tornou comércio, aonde só tem lucro aqueles que estão no poder, e tudo à custa do povo miserável, que muitas vezes não tem aonde cair morto. Mas as igrejas enriquecem, os sacerdotes enriquecem, e a mensagem do evangelho é posta em xeque. Jesus vai, quebra tudo. Alguns dias depois, aquela mesma multidão que disse: Hosana, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Aquela mesma multidão se depara com uma cena de Pôncio Pilatos, com Jesus e Barrabás. Talvez alguém tenha pensado, talvez algum dos discípulos mais otimistas, menos atento aos fatos, talvez um dos discípulos tenha dito: estamos bem. Estamos bem? Porque olha quem tu vai ter que decidir. Foi aquela multidão que tem 2 dias, 3 dias que gritaram Hosana! Então nós estamos bem, porque eles vão ser a nosso favor. Não pode mudar de ideia tão rápido. Como é que de 2, 3 dias, em um dia, 2 dias, 3 dias, muda de ideia assim? Talvez um desavisado tenha ficado otimista. Mas quem conhece a raça humana, não. Pilatos vira para aquela multidão, a mesma que recebeu Jesus dizendo Hosana, e pergunta: o que eu faço com esse aqui que dizem ser o rei dos judeus? Eu solto Cristo ou Barrabás? E eles disseram: Barrabás. E o que eu faço com esse aqui que dizem ser o rei dos judeus? E a multidão grita: crucifica-o. Crucifica-o. Eu vou repetir aquilo que eu disse no início da live. O Domingo de Ramos é uma denúncia à religiosidade, que enquanto ouve dos lábios de Jesus o que lhes agrada, dizem Hosana, mas quando são confrontados pela mensagem, dizem crucificam. O que está nos nossos lábios hoje? Porque esta mesma verdade que ecoa no âmbito geral é uma verdade que também ecoa no nosso dia a dia, irmãos. Enquanto a gente recebe dos lábios de Deus, das mensagens,
aquilo que massageia nosso ego, que vai de acordo com aquilo que nós queríamos ouvir. Porque a verdade, irmãos, é que as pessoas gostam que o pastor fale aquilo que elas já queriam ouvir. As pessoas gostam que as pregações sejam reflexo do que elas já acreditavam antes de ir à igreja. Então as pessoas elas querem apenas que as igrejas ecoem as suas crenças mais íntimas. E enquanto isso acontece, enquanto você vai prosperar, você é a menina dos olhos de Deus, você é intocável, você é maravilhoso, você é uma boa pessoa, você é o cara. Enquanto isso tudo está sendo dito, é Hosana. Esse Deus é maravilhoso. Hã? Eu quero área VIP para eu poder cultuar a Deus junto com o Neymar. São coisas do tipo. Mas de repente, quando a mensagem se torna desafiadora, quando a mensagem se torna confrontadora, as mesmas pessoas que estavam sentadas no banco adorando a Deus, saem do culto criticando, porque não querem. O Hosana é mentiroso. Entendam isso? Entendem isso? O Hosana verdadeiro é daquela pessoa que diz: seja bem-vindo, Jesus. Mas quando Jesus confronta a sua vida, ela não diz crucifica-o. Ela diz sim, o Senhor está certo. O hosana verdadeiro não é daquela pessoa que recebe Jesus enquanto Jesus faz milagres, mas o crucifica quando ele manda ela renunciar a alguma coisa. O hosana verdadeiro é aquela pessoa que recebe Jesus nas suas bênçãos, mas o recebe ainda mais calorosamente quando a mensagem do evangelho a confronta a ser uma pessoa diferente. Diante daquela multidão, Jesus seguiu direto para o templo. E eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus foi duramente criticado pelos religiosos. Jesus foi calorosamente recebido pela multidão. Mas nem os elogios da multidão, nem as críticas dos religiosos tiraram Jesus do seu percurso original. Porque Deus não se deixa guiar por palavras de louvor e muito menos por ataques. Deus mantém o seu propósito até o fim. E essa é uma lição que eu e você precisamos aprender, meu irmão. Aprender que às vezes surgem críticas, às vezes surgem elogios, mas quem caminha por propósito não desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas vai até o fim. Jesus não se desviou do propósito do Pai, o cumpriu e por isso foi crucificado. A lição final dessa mensagem é que, às vezes, por fazermos o que é certo, nós somos crucificados. Sim. Há pessoas que pensam que são crucificadas porque fazem o errado. Não, não é. A maior parte das pessoas, estou falando, logicamente, metaforicamente, mas a maior parte das pessoas são crucificadas por fazerem o que é certo, por seguirem o que Deus manda fazer. Porque se elas só fizessem o que todo mundo faz, ninguém iria crucificá-las. Se elas só seguissem o padrão que todos seguem, ninguém iria querer prejudicá-las. Mas por romper o padrão que o mundo estabeleceu, o mundo se incomodou e quis crucificá-la. Portanto, meu irmão, se você segue a Deus, saiba que existirá o momento em que Deus vai te levantar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abrir portas, mas existirão muitos outros momentos em que as pessoas tentarão te crucificar, porque você está fazendo o que é certo fazer.
Eu quero, irmãos, orar com vocês, orar para que Deus trabalhe no nosso coração dentro daquilo que foi pregado. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Antes de querer ser coroado no palácio, pode ser que Deus queira que você conserte alguma coisa no templo. Antes de obter sucesso em diversas áreas da sua vida, talvez Deus queira que você conserte a sua relação e a sua comunhão com Ele. Nem que para isso você precise derrubar algumas mesas que estão ainda em pé na sua vida. Entendeu bem isso? Por isso, queridos,